Vamos falar de autoconhecimento hoje? É um tema que está muito sendo discutido aí, mas de fato, como que a gente faz para olhar para dentro e qual é a real importância disso, né? Porque algumas pessoas acham que é besteira e deixam de lado, mas se você ficar até o final, eu tenho certeza que você vai voltar com uma percepção diferente. Vamos lá? Meu nome é Diego Bella, sou fundador da rede de escolas de inglês Old Castle. Eu adoro trazer essas reflexões para vocês aí sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, empreendedorismo, liderança. Então vamos lá, o que é o autoconhecimento, né? Eu falo que para você chegar em algum lugar, você precisa se conhecer, porque por mais que você não saiba o que você tem que fazer, pelo menos você tem que saber o que te limita, o que te segura, né? E tem alguns comportamentos, algumas crenças, algumas coisas que a gente acredita, algumas mágoas, dores, certas coisas que nos aprisionam, né? E aí não faz com que a gente não consiga seguir. Então eu sempre trago nas minhas palestras falando sobre autoconhecimento no início, para depois falar de mentalidade e a gente abordar algum outro tema. Porque tudo começa aqui, né? Então você precisa se conhecer primeiro, mas o que seria isso? Eu sempre faço uma analogia como se fosse um iceberg, né? Então você lembra que no iceberg tem aquela pontinha que fica para fora, né, da água e aquela imensidão de gelo que fica ali por baixo. E muitas vezes essa pontinha que está para fora da água é o que a gente permite que as pessoas enxerguem sobre a gente, né? Por quê? Porque a gente tem máscaras, a gente não quer demonstrar algumas fraquezas, quem nós realmente somos, os nossos pontos negativos. O ser humano é uma dualidade, né? A gente tem seu grau de bondade ali, mas também tem aquele lado ruinzinho que a gente chama de sombra, que tá tudo bem, um precisa do outro para existir. Só que com o tempo a gente vai trabalhando e a gente vai buscando mais luz do que sombra, né? Então, muitas vezes a gente também escolhe olhar para a gente, né, se conhecer somente com aquela parte que está para fora da água, aquela parte que está para dentro da água a gente esquece. E o que de fato está ali embaixo? Nossas dores, mágoas, uma série de coisas que nos machucaram, traumas, as nossas crenças, vaidade, orgulho, sabe aquelas coisas que passam na sua cabeça e aí você tem até vergonha de pensar, quanto mais externar isso para alguém, e todo mundo tem, tá? É o que eu falei, existe uma dualidade e todo mundo tá, ninguém aqui é perfeito, todo mundo tá se trabalhando, né? Tá lapidando a sua própria pedra, né? Tá? É o que eu digo de chama de reforma íntima, que é trabalhar esses comportamentos. Isso dói bastante, só que ele é transformador no final das contas. Então, eu vou falar que você pode pegar todos aqueles problemas que você fala assim, eu não quero mais olhar, eu não quero mais falar sobre isso. Você acha que eles vão se resolver sozinho, na maioria das vezes, simplesmente porque você deixou de lado, mas é como se você estivesse varrendo e pegando toda aquela poeira da sala e jogando debaixo do tapete. Em volta, quem entrar, quem olhar, muitas vezes você mesmo vai achar que está tudo lindo, limpo, bonito, mas no final das contas está ali certas coisas que você não quer olhar. Só que o que vai acontecer? Talvez essa poeirinha, essa sujeirinha que está ali embaixo, esteja te impedindo de continuar. Talvez amanhã você vai acabar não chamando pessoas na tua casa com medo delas olhar essa sujeirinha que está ali embaixo. E quando eu chamo para tua casa é uma analogia, tá? Às vezes chamar até para sua vida. Às vezes você não deixa pessoas entrarem porque você tem certas coisas ali que você tem medo que alguém possa descobrir, ou algumas coisas que possam limitar até o seu sucesso na carreira, né, na vida pessoal, profissional também. Então vamos dizer que você tem um caminho para trilhar e você sabe esse caminho, você enxerga esse caminho. Só que você tem um tapete ali naquele meio com uma poeira muito grande ali que está impossibilitando você de seguir esse caminho. Então você sabe que você tem que lidar com ele para você continuar seguindo. E as pessoas, quando não querem lidar com isso, elas acabam se conformando com os teus resultados ou a falta dos resultados. Então, se ela sabe que ela precisa lidar com isso para continuar seguindo na vida, crescendo, se desenvolvendo, sendo mais feliz muitas vezes, aí ela vai justificar, ela fala, não, eu não preciso disso, minha vida tá boa e tal. E ela justifica e se mantém numa zona de conforto. Porque o nosso cérebro ele funciona para manter a gente numa zona de conforto, é a sobrevivência, né? Ele funciona para fazer a gente sobreviver. Então você sabe que você vai ter que lidar, você vai ter que tirar esse tapete daí, vai ter que varrer tudo isso aí, e muitas vezes isso dói, e dói bastante, mas é extremamente necessário. Então quando a gente tem essas percepções, por exemplo, eu acordei e não estou muito bem, e às vezes a gente acha que é besteira, que não tem nada a ver e deixa, só que aí você fica o dia inteiro mal. E você não entende por quê. Às vezes ficou uma semana mal, um mês mal. E se você for alimentando isso, então você leva isso para o resto da vida e talvez isso vire até um hábito de você estar mal, de estar sempre para baixo.
Quando você para olhar, e isso é o autoconhecimento, você olha para dentro e fala: "Por que será que eu estou mal?". E aí você vai buscando, 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 porque às vezes a raiz do problema é totalmente diferente do sintoma que está aparecendo. Talvez eu esteja de mau humor hoje, mas por quê? Porque talvez algumas coisas na minha vida eu não estou conseguindo resolver, e isso está me deixando com mau humor, né, mal-humorado em outros aspectos da minha vida. Talvez algo pessoal esteja afetando na empresa. Sabe aquela pessoa que chega na empresa, está sempre reclamando e dá patada em todo mundo? E eu já até falo, né, cuidado, porque essa pessoa não tem algo com a gente, às vezes é com ela mesma. Tenta entender o que que é, entra lá, começa a questionar e às vezes você vai entrando e você vê que é um problema familiar, uma coisa lá atrás que muitas vezes a pessoa não quer lidar. E por ela não querer lidar, não significa que ela vai resolver esse problema, ela não vai tirar essa sujeirinha do tapete simplesmente por não olhar para isso, né? Ela precisa entender. Então, quanto mais rápido você perceber isso, buscar a razão do negócio, melhor para você. Quando você toma um remédio, você toma simplesmente o sintoma. O teu corpo, você está com febre, você vai lá e toma um remédio, a febre abaixa, mas daqui a pouco ela volta de novo. Por quê? Porque muitas vezes você não trabalhou a razão do problema lá atrás. A febre é só uma manifestação do corpo que existe alguma coisa de errado, que não está certo, e aí você precisa olhar de novo, porque senão isso vai voltar várias e várias vezes e talvez você passe a vida inteira tomando remédio, simplesmente porque você não está olhando o problema, você não está olhando para dentro. Você não está praticando o autoconhecimento. Então o autoconhecimento é isso e você pode usar ele em vários momentos da tua vida, tá? Então simplesmente quando você acorda e às vezes você não está muito bem, talvez você tenha tido um sonho que você nem lembrava, e aí você já acordou meio mal, aí você fala, putz, mas era só um sonho e tal. E aí você começa a mudar essa frequência, começa a mudar esse pensamento, começa a lidar com essa situação, tá tudo bem. Quantas vezes uma mulher não acorda e fala assim, você me traiu, fala pro marido, né? E fica bravo com ele, às vezes nem fala, né? Mas fica bravo e passa dias e dias e dias com uma coisinha que era um sonho. E aí, conversando com o marido, às vezes ela vai e traz o assunto e fala, ah, verdade. Fala, pô, olha como você tá. Você está com esse problema vários e vários dias porque você nem falou e nem sabia de onde era. Estou dando um exemplo da mulher, mas isso pode acontecer com o homem também, tá? Mas autoconhecimento é você olhar para dentro. E toda vez que você quer ter resultado, que você quer chegar mais longe, que você quer ser mais feliz e tudo mais, você precisa entender tudo aquilo que te bloqueia. Muitas vezes é o seu padrão de pensamentos, que a gente chama de crenças, né? Elas podem ser limitantes, fortalecedoras. O que seriam crenças limitantes? Tudo aquilo que você acredita que você já dá uma classificação se é bom ou se é ruim. Então, se eu falo que, por exemplo, certas coisas são ruins e eu precisar utilizar elas no meu dia a dia, eu não vou utilizar porque eu já acho que aquilo é ruim. Então eu já estabeleci aquilo para minha vida. Então eu não consigo ter um resultado diferente se eu não lidar com isso, se eu não parar para enxergar e ver que realmente isso era só uma percepção minha, não era uma verdade absoluta, porque crença é isso, são coisas que você acredita, né? E aí não quer dizer que seja uma verdade absoluta, mas para você passa a ser. É aquela história do tomar leite com manga mata, né? A gente sabe que não mata, mas algumas pessoas acreditam que sim. E talvez se elas forem tomar, isso possa até fazer com que elas passem mal, vir até a óbito. Por quê? Porque elas acreditam fortemente nisso. E aquilo vira uma verdade para elas, mesmo não sendo, mas para elas é. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Olhe para dentro, procure todas aquelas coisas que te limitam. Se você perde o encanto no meio da jornada e não sabe por quê, vai olhar lá atrás e vai entender se de repente o que você gosta é uma outra coisa e o ponto que chegou já não te interessa mais, você está forçando e não é interessante, para e vai fazer outra coisa. Começou a ler um livro e não é interessante, aí você fala, pô, mas todo livro que eu pego, eu não consigo achar um tema legal e eu acabo deixando de lado. Mas não é o livro em si generalizando, talvez sejam os assuntos que você está lendo ou os autores que você está lendo que não fazem sentido para você. E aí, quando você entende isso e muda o livro e não deixa de ler, e aí você consegue trabalhar um ponto. Porque se você deixar de ler, você sabe que você vai parar de se desenvolver também em alguns aspectos da tua vida. Então é por isso que eu falo que olhar para dentro é extremamente importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Marque aqui 3 pessoas que precisam ver e ouvir isso e passe esse vídeo adiante se for possível. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.